Oh, muito bem, Deus abençoe a cada um de vocês, graça e paz, né? Shalom, shalom. Eu quero incentivar vocês que estão aqui, né, presencialmente, a acessar aí agora, né, a transmissão também, rapidamente, e você deixar o seu curtir na programação, ajudando estes que estão aí conectados, né, essa audiência virtual, audiência invisível, contudo, forte, posicionada, né? Então, uma saudação especial para todos vocês que já estão aí conectados, são mais de 60 pessoas aproximadamente, e claro que há alguns que acessaram aí agora, né? Mas quero dedicar e lembrar de vocês que estão aí, e conectados desde as 19 horas, né, sempre fazem questão de conectar aí nestes 30 minutos preliminares, para conversarmos e ouvirmos estes louvores e avisos, né? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Temos aí a Unidos em Cristo em Londrina, né, essa família aí da cidade de Londrina, e já enviamos também a saudação especial para o pastor Adriano Yans de Curitiba. Esse daí é o pastor Paulo Sérgio, né? Temos o pastor Carlos Roberto na cidade de Hidrolândia, pastor Heloísio Pereira ali com um grupo em Salvador e também Feira de Santana. Então que Deus vos abençoe. Esta reunião de oração e intercessão, ela abrange também, não é, estes grupos. É um momento para juntos proclamarmos bênçãos sobre vocês, sabendo que Deus está conduzindo cada comunidade, conduzindo cada grupo, de acordo com as suas regionalidades, de acordo com aquilo que vocês praticam e convivem no dia a dia, tanto no norte, quanto no sul, no leste, no oeste. E é lindo ver como Deus trabalha com seus filhos em cada localidade, né? Este Brasil, que é um país de dimensões continentais, temos aí uma gama, né? Uma variedade de cultura que chamamos de brasileira, né? E nós louvamos a Deus por isso. Então, Deus abençoe a vocês que deixaram aí o seu curtir, fazendo com que este conteúdo alcance mais e mais pessoas, e comentou aí, deixando o seu boa noite, né? E também compartilhou. O compartilhar faz parte da nossa vida, e digo, não somente da humanidade em si, mas é uma característica do Filho de Deus, né? O compartilhar desta cultura cristã, deste estilo de vida, compartilhar. E aquilo que é bom nós compartilhamos. Obrigado por você existir, pela vida de cada um. Digo isso para os que estão presentes e para você que está aí na conexão. Olha, compartilhe mesmo, porque o que Deus tem feito em nosso meio, em nossas vidas, é algo que não pode ficar no oculto. Não é algo a que devamos ter a ousadia de reter, de guardar, né, somente para nós. Mas nós precisamos ter a alegria de compartilhar, de falar. Precisamos sentir a expectação ao ver uma pessoa e ter o discernimento de saber que aquela é uma oportunidade para falar de Cristo, sabe? Não é nada vinculado a ser religioso ou praticar religiosidade, mas quando você entende que essa é a sua vida, você faz isso naturalmente, né? Você sorri, você consegue ver a aflição interna daquela pessoa, seja seu colaborador, seja seu colega de trabalho, seja o aluno, seja o morador de rua, seja aquela pessoa que perdeu o sentido da vida, está com tantas dúvidas e questões indefinidas que a solução que ela encontra é não viver mais, seja qualquer pessoa. O que Deus diz para nós
é não pare, continue. A gente vê que ele coloca tanto crédito, né? A gente fala assim, apostou todas as fichas, né? Gente, Deus apostou tanto em você, e Ele espera que não paremos, não desistamos. Sabe, você pode chorar, você pode soltar para fora. Parece que tem vontade, que tem hora que dá vontade de você sair do meio, assim, porque todo lugar tem gente, né, na cidade. E aí você vai para longe, você vai para o mato, você vai, né, e solta aquele berro para desabafar, para deixar sair a pressão, né? Faça isso, mas não desista, né? Uma mensagem, um ânimo que eu quero dar, porque precisamos entender, gente, que a guerra continua, e você vai acordar amanhã, e você não vai precisar sair de casa para entrar numa guerra. A guerra começa a partir do momento que você abre seus olhos. A partir do momento que abrimos os olhos, começamos a nossa guerra, para tomar decisões do que fazer, para saber como será daqui a 2 horas, para fazer aquele cálculo, para fazer aquele negócio, para fazer aquela reunião. Sei que os grupos do G100 amanhã estarão ativos, estes grupos que são, braços estendidos por toda a região, para ter este contato próximo, para entender de forma pessoal, íntima, direta, entender os desafios da vida. Então você acorda e pensa, como será? Esta é a guerra, esta é a nossa batalha. E além disso, enfrentamos tantas outras, irmãos, e vem baseado ali do capítulo 11 de Atos, que é um texto que eu vou usar para tirarmos alguma coisa aqui nesta noite, nestes minutos para orarmos. Desafios que vêm deste momento, desta identificação, e que hoje em dia parece ter sido banalizado, tem se transformado de uma forma que parece ser comum a todas as pessoas. E aí você para e pensa, bom, se todo mundo é assim, então qual é a diferença? Vocês vão entender. Logo após Cornélio ter sido convertido, né? Pedro indo à casa de Cornélio, que era aquele dirigente, oficial romano, Pedro se explica diante dos seus conterrâneos ali judeus, né, o porquê que ele foi visitar gentios. Ai, gente, quando a gente olha hoje e vê que não há mais distinção entre cor, entre raça, quando nós podemos ver tão claro como a luz o que é usos e costumes, o que é uma crença que ano que vem talvez nem exista mais. Quando a gente olha para essas coisas, a gente percebe o amor e a paixão de Cristo em sair pelas ruas e valados em busca daqueles que realmente foram desprezados, mas estavam prontos para receber o reino. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, verso 25, capítulo 11 de Atos, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos.
em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Hoje a gente vive um ataque feroz em terminologias e palavras, e distorcem o conceito do que aquela palavra está dizendo, expressando, significando. E é tão bom quando prezamos pela nossa língua, pelo nosso idioma. Eles falam que o português é um dos idiomas mais difíceis, quando você se compara com alguns, né? São tantas variações e... Bom, você que é professor e é da área sabe. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Hoje alguém pode chegar em você e dizer assim: espera aí, você está dizendo que uma pessoa ela é cristã, ou ela pode ser chamada de cristão, por quê? Porque vai à igreja? Porque não perde um culto? Mas e se eu te disser que aquela pessoa ali fora, que pratica boas obras, que nunca fez mal a ninguém, eu posso chamá-la de cristã, ou de um cristão? E aí? Quem é você para conhecer o coração da pessoa, para saber se ela está ou não perto de Deus, para dizer se ela é um cristão ou não? Mas o que a palavra cristão quer dizer? O porquê que eles foram pela primeira vez em Antioquia definidos como cristãos, ou identificados como cristãos? Quando nós trocamos, irmãos, o conceito de algumas palavras, e fazemos com que esta palavra não seja mais uma descrição de algo, mas apenas aquilo que quer dizer o que eu sinto pela pessoa, ou o que eu acho, nós entramos em um lugar muito sombrio, e é isso que está acontecendo. Palavras distorcidas, narrativas sendo criadas. E sabe por que isso acontece? Porque é pelas palavras e é pela nossa linguagem é que nós agimos da forma que agimos. Pela forma como nos comunicamos, nos expressamos, nos verbalizamos. E o poder de Deus é manifesto através de sua palavra. E ela não pode se distorcer. E ela não pode ser distorcida. Então, por que eles eram chamados cristãos? Porque eles, a partir de um momento, começaram a seguir os ensinos de quem? Dos apóstolos. Eles começaram a seguir, a praticar, a mudar de vida, a ter um outro estilo de vida que os apóstolos ensinavam. E quem eram os apóstolos? Aqueles que estiveram com Jesus. E quem foi Jesus? O Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne. Ele que veio mostrar para nós o estilo de vida do reino do Pai. Então, quando você falava, ah lá o cristão, estava dizendo, lá vai o seguidor de Cristo, lá vai aquele que obedece os mandamentos de um homem que eles chamam Jesus. A gente acha bonito, né, falar assim, fulano é um gentleman. Quem já ouviu isso? Ah, aquela mulher é uma gentleman. Hã? Não ouvi. Lady. Ah, não fala de aí, já estou falando errado. Aquele homem é um gentleman. Lady, né? Lady de verdade, é isso mesmo, obrigado. Mas por que eu dei esse exemplo? Uma palavra assim que parece ser tão comum. Mas quando a gente fala, aquele homem é um gentleman, aquela pessoa é um gentleman, o que a gente está querendo dizer? Quem que conhece aí pode me dar um exemplo? Um cavalheiro. A própria palavra, né, significa cavalheiro. Educado, gentil, honroso. Mas se eu voltar no século passado,
e virar para um homem e falar: você é um gentleman, o que eu estava querendo dizer? Eu não estava querendo dizer que ele era educado, honroso, até porque, gente, já existem palavras para definir isso, não é? Para dizer que uma pessoa é boa, para dizer que uma pessoa é gentil. Mas antigamente, quando eu falava gentleman, eu estava querendo dizer que aquele homem, ele era um cavalheiro, proprietário de terras, e que ele carregava um brasão. Puxa, quanta mudança! Percebe que a palavra era para descrever um fato, gente. Olha isso. Hoje usamos determinadas palavras que não definem mais fatos, que não mostram mais a realidade, mas simplesmente aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é bom. Quando eu chego e falo: este banco é de madeira, eu estou descrevendo uma realidade, um fato. Mas quando eu falo: essa comida é boa, eu estou falando mais da comida ou do meu gosto? Sabe, eu estou alertando vocês para essa questão de palavras, para verem como que elas podem ser alteradas, e assim fazem com o termo cristão. E aí você diz, então, uma pessoa que tem os seus caminhos, que não é conforme o que Cristo ensina, mas ela acredita, ela crê, ela segue, ela tem uma comunidade de fé, a família é cristã, mas sabe, ela tem umas atitudes que não condiz. E aí, eu vou falar que essa pessoa não é cristã? Eu posso muito bem descrever que ela é uma cristã, mas ela não está sendo uma boa cristã. Eu não preciso, até porque a Bíblia, né, nos proíbe de fazer julgamentos e dizer quem é, quem não é, quem será salvo, quem não vai ser. Reflita nisso. O que precisamos fazer? Será que quando eu estou usando palavras, eu estou descrevendo realmente uma realidade? Ou eu estou apenas querendo elogiar uma pessoa? O que significa que, a partir do momento que aquela pessoa não me agrada mais, o que significa que a partir do momento que aquela pessoa não age conforme o que eu penso ser o certo, então eu já não a elogio mais, eu deixo a realidade de lado, para viver em um mundo paralelo, para ignorar de fato o que está acontecendo. Sabe, irmãos, nós estamos em um lugar de treinamento, nós precisamos ter um choque de realidade, e sentir realmente, que nós somos cristãos, de vida, de prática, e não apenas de nome. Nós não usamos isso como um rótulo ou status social, para nos enquadrarmos a um grupo, e termos o reconhecimento da grande maioria da sociedade. Até porque se pensamos que estamos vivendo para isso, já estamos começando errado. Nós queremos a aprovação, e nós queremos o reconhecimento apenas de Deus. Ele que conhece o seu coração, a sua vida, Ele que conhece o seu sofrimento, Ele que sabe de verdade como você tem vivido, e se você tem posto à prova o seu estilo de vida, se você tem feito este autoexame, de dizer assim, não é porque eu vou à igreja que está tudo bem,
Não é porque eu não perco uma ceia que está tudo bem. Não. Não é porque o estilo de culto de quarta-feira não te agrada, ou porque o estilo de culto de domingo te desagrada. Não é isso. Mas será que você tem chegado e você tem tido este exame? Será que as doutrinas ensinadas aqui são verdadeiras? Será que existe santidade neste lugar? Será que a minha mente, ela é levada a me conduzir por este caminho de santidade? Então não é o que me agrada. Mas é se eu tenho feito este exame para deixar a minha vontade em submissão e entender onde eu estou, qual é o grupo, qual é a família, qual é o pedacinho, né, do corpo de Cristo que nós estamos querendo manifestar. Viver este cristianismo, irmãos, é levar a sua consciência para isso, para despertar. Sabe, às vezes a gente vê algo e fala: nossa, mas será que as pessoas não estão vendo isso? Será que não estão discernindo? E realmente, às vezes as pessoas não veem, por mais simples que pareça para você, aonde você chega a um lugar de saber: nossa, eu estou vendo isto, então eu tenho o dever de mostrar para as pessoas que não estão vendo. E viver este cristianismo, receber essa identificação de cristão, não é fácil mesmo. Porque você terá que sacrificar, foi o que Jesus disse. Negue-se a si mesmo, e venha, e siga-me. Muitos não estão negando a si mesmo. Muitos estão querendo ser o ponto de conexão do reino. Apenas. E fazer deste ponto o único lugar de acesso, de entrada pela porta. Deixa eu te falar, gente. Um grande cristão, pregador, que viveu nos períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vivendo naquele momento, sabe, de guerra, lá na Grã-Bretanha, no Reino Britânico, que hoje é a Inglaterra, não é? E ele vendo a aflição dos soldados, a angústia daqueles homens que entrariam na guerra, ele começou a trazer palestras e ensinos sobre o que é ser um cristão em meio à guerra. E ele disse assim: hoje nós precisamos viver um cristianismo puro e simples, não um cristianismo raso, mas um cristianismo que tem a centralidade de Cristo, um cristianismo que te chama ao arrependimento, onde temos visto Cristo ser o centro, onde temos visto as pessoas serem confrontadas e serem chamadas ao arrependimento, onde nós temos visto aquela obediência básica aos mandamentos de Deus, o amor ao próximo, a humildade no exercício da nossa fé. Onde nós temos visto isso? E este cristão pregador ensinou: isto é apenas a porta de entrada, isto é apenas o saguão. Em uma casa existem os cômodos, e existe aquele lugar, não sei se aqui no Brasil tem muito disso, né? O saguão, que é aquele, a entrada principal, e dali dá acesso a vários cômodos. E o cristianismo é como se fosse esse saguão. Quando você entra neste espaço,
e você se depara com várias portas de entrada. O fato de apresentarmos Cristo para as pessoas, de falarmos do cristianismo, é fazer com que esta pessoa chegue neste ponto, neste saguão, nesta sala principal. É mostrar para ela estes princípios, que Cristo é o centro, sabe? Se fizermos isso e tivermos êxito nisto, louvado seja Deus, já estaremos fazendo grande coisa, de trazermos as pessoas para este ponto. Mas deixa eu te falar, as pessoas não param neste lugar, elas precisam entrar nos cômodos. Os cômodos fala das igrejas, os cômodos fala de cultura, de estrutura, os cômodos fala de responsabilidade, e tem muita gente que está fazendo do saguão, fazendo desta entrada a sua moradia, querem ficar ali, estão indecisas, porque não sabem qual porta escolher, estão de olho na aparência, mas não entram. E aí tem aqueles que, ao estarem neste lugar, querem ser os porteiros, querem conduzir as pessoas para a porta correta. Isso seria louvável, mas se essa pessoa não fizesse desta entrada a sua moradia, e aí ela fica impedindo os outros de entrar, porque ao invés de escolher o que Deus tem para ela, de conduzir as pessoas ao que Deus quer fazer, ela acaba se tornando um obstáculo. Quando você é usado por Deus para levar uma pessoa a Cristo, e a partir desse momento você acha que você é o dominador desta pessoa, que esta pessoa deve responsabilidades para você, você acaba sendo pedra de tropeço, você acaba fazendo do Espírito Santo apenas um consultor, porque não é ele o guia da pessoa, porque a pessoa depende de você. Nós precisamos, irmãos, sair deste saguão, nós precisamos sair do raso, nós precisamos entrar porta adentro, e assumir responsabilidades do reino. Nós precisamos entender o chamado de Deus para nós, e o dom que Deus tem dado para cada um dentro do reino, e perceber que Deus fala com cada um, da mesma forma que Ele falou com você, da mesma forma que Ele compungiu o seu coração, da mesma forma que Ele te convenceu do pecado, Ele também faz isso na vida do outro. E não precisamos ser os dominadores, não precisamos ser os controladores do reino, mas sejamos os mordomos que administra, que mostra o caminho, que fala para a pessoa: aqui está a porta, que é a verdade, que é Cristo, aqui está, siga seu caminho, e deixe Deus fazer a obra em sua vida, e vamos juntos, vamos andar juntos. Muitos estão, gente, morando neste hall de entrada, querendo apenas o raso, e evitando a verdadeira obediência, que é sacrificar-se, que é deixar o orgulho, que é subjugar essa carne, e entender que ao fazer isso,
nós deixamos Cristo agir. Ser cristão é lindo, é maravilhoso, mas não é fácil. Nós estamos em guerra, nós estamos a todo tempo precisando dar respostas do porquê a nossa fé é essa. Por que você tem essa fé? Por que você está fazendo isso? Por quê? Precisamos dessa substância, precisamos dessa vitamina. E saber que isto é muito mais do que um rótulo, muito mais do que um nome. Mas entender que ser cristão é ser diferente. Ser cristão é ir contra tudo aquilo que o mundo aprova, tudo aquilo que as grandes massas concordam e dizem que é a verdade, quando você está com uma pulga atrás da orelha, sabendo que um princípio bíblico está sendo confrontado. O que você vai querer fazer? Eles foram chamados cristãos, e eu posso sentir o orgulho de receberem essa identificação, de o mundo poder ver que eles eram seguidores de Cristo, e que eles estavam fazendo da vontade do Pai a sua própria vontade, levar as pessoas para este mesmo patamar. Saiba, quando você encontrar com uma pessoa, Deus está confiando em você de ser o representante deste cristianismo, disto que é um obstáculo para a agenda mundial, um obstáculo para o avanço do reino das trevas. Você é um obstáculo para o avanço do reino das trevas, e a pessoa que tem contato com você, ela precisa ser impactada também. Mas não, você não precisa ser a Mulher Maravilha, o super-homem, não. O estudado, o intelectual, você apenas precisa ser obediente a Deus. Você precisa apenas entender que você depende apenas dEle. Ele é que vai fazer, Ele é que vai conduzir. Que você sinta alegria, que você sinta orgulho de poder ser chamado cristão. Onde quer que você vá, vestindo a roupa que você veste, e sabendo qual é a sua identidade. Em nome de Jesus Cristo, tiramos este tempinho para orar, para agradecer, para falar com Ele, e nós temos nomes aqui que foram escritos, pessoas que confiaram nesta programação. Você que quer interceder, você que passou por uma situação esta semana, e que você não soube como reagir, como agir, você não soube como responder, você que tem alguém que precisa de você, que você é a única pessoa que pode ajudar, nós estamos lembrando de você agora, como santos, identificados como filhos de Deus. Nós entramos com ousadia no trono da graça, como verdadeiros cristãos, sendo empossados com a couraça da justiça, com o capacete, calçados os pés. Talvez a sua armadura esteja arranhada, desgastada,
quebrada. Mas não desista, não desista. Deus sabe e olha para a sua situação, Ele sabe da sua capacidade, sabe das tuas dúvidas, dos teus questionamentos. Faz o seguinte, leve isto para Ele, converse com Ele, fale com Ele sobre isto. Não se afaste, porque você está com dúvida, porque você ainda não tem a resposta. Não se afaste, mas se aproxime mais. Faça do teu quarto o seu quartel-general. Saia deste saguão de entrada e entre no cômodo. Assuma a sua posição como filho de Deus, como um verdadeiro soldado. Tenha humildade, mas não se esconda. Tenha alegria, mas não seja tropeço para outros. Exerça o seu chamado com fé, com amor, amando a si mesmo, para que você possa amar o próximo, para que você possa reconhecer no próximo o agir de Deus. Jackson Aurélio, Fracima Marques, Juliana Costa, Doracina, eu lembro também do pastor Elton, Quirino, Neide família, Verônica, Nadilene, José Miguel, Zélia Lúcia de Lucena, Brian Lucena, Jaqueline, esta família Lucena. Oh Deus, conceda, Senhor, conceda a vitória, conceda, Senhor, transforme este coração de pedra em um coração de carne. E Magna Goulart, família, e você que deixou o seu pedido aí no chat, nós aqui como esta família, lembramos de cada um de vocês, e rogamos a Deus o Pai, que atue de maneira sobrenatural, fazendo com que a sua vontade seja executada na vida de cada um de vocês, no campo de batalha, que você seja empossado pelo Espírito guerreiro de Deus, que você tenha a coragem de um verdadeiro soldado, que você tenha prudência, que você tenha discernimento de espírito, que você tenha amor, que você saiba subjugar, que você saiba controlar os seus desejos internos, que você coloque a sua natureza debaixo do Espírito de Deus, para que assim sejamos cristãos de verdade, não apenas de nome, mas cristãos de vida, cristãos reais, que não se abala por críticas, mas cristão que se levanta, cristão que não faz do chão, que não faz da queda, que não faz do tropeço o seu estilo de vida, mas cristão que se mantém de pé, que mantém o seu olhar no horizonte, olhando para Cristo, que venceu todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.